Olá, saudações a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, cá estamos nós de volta, Canal Arturismo, mais um vídeo então, coronavírus, o impacto no turismo, o presente e o futuro. Gravamos nesta quarta-feira, 8 de julho de 2020, está calor, hein? Por estes dias muito quentes, em Portugal sobretudo, também um pouco por todo o sul da Europa e não só. Muito bem, vamos lá então começar com os temas de hoje. Pois é, está tudo a correr, como já tínhamos antecipado há muitas semanas atrás aqui nestes vídeos, neste canal. É só ir lá vê-los e recuperar aquilo que dissemos. Está uma recuperação de turistas a conta-gotas, embora a partir de agora, até porque vamos entrar depois na segunda quinzena de julho e no mês de agosto, inevitavelmente vai ser melhor. A esse propósito, concorre para esta melhoria mais voos. Nós damos sempre aqui o exemplo do aeroporto de Faro, que é um proxy daquilo que é a temporada, daquilo que é a sazonalidade. Ainda há poucos dias atrás tínhamos meia dúzia de voos diários, partidas e chegadas, entenda-se. Rapidamente fomos aos 10, aos 20 voos diários, já se passam dos 30, já chegamos até cerca de 40 voos diários. A tendência é para ir aumentando, espero em agosto que ainda tenhamos 50, 60 voos diários. Claro que isto é metade do normal, mas já não é a total desgraça que estava a acontecer até há pouco tempo. E depois também é preciso ver que, e essa parte não é tão agradável, há voos que não estão tão cheios como habitual, ainda temos que ver um pouco qual é a média da ocupação desses voos. Infelizmente nem todos estão a 100%, como era natural e normal nesta época do ano. Por outro lado, essa diminuição inevitável de voos já era esperada, não é? As companhias aéreas estão em grandes dificuldades e basta dizer que mesmo companhias que vão ter ajuda estatal, como o grupo Air France KLM, sobretudo a Lufthansa, todas essas companhias vão demitir muitos funcionários, infelizmente. Vamos ver o que é que acontece com a TAP, que terá ajuda estatal. Até agora não se falou em demissões, mas sem dúvida nenhuma que as coisas podem de facto também acontecer, o que é mau, o que significa que depois a recuperação no futuro do setor aéreo também eles esperam que não seja tão forte como seria necessário. A esse propósito, segundo dados do Eurocontrol, na semana que terminou agora no dia 5 de julho, se há companhia que já recuperou bastante, foi a Ryanair. Pois é, o grupo Ryanair está agora com 52% a menos dos seus voos normais para a época, em comparação com o mesmo período do ano passado, a semana que termina, a 5 de julho. A Ryanair estava ainda há pouco tempo com quedas de 80%, já recuperou para quedas na ordem dos 50%. Por seu turno, o grupo EasyJet ainda está com quedas de 82%, o que é muito mau. A EasyJet também é fundamental para o turismo português, tal como a Ryanair. O grupo Lufthansa ainda está com quedas na ordem de 73%. E claro que nós temos que torcer para que estes dados melhorem, porque de facto, apesar da situação estar a melhorar, mas é tudo ainda muito longe do normal. De qualquer maneira, sabe-se que há companhias aéreas no mundo que ainda podem falir. Em compensação, este número menor de voos está a ser compensado. Aliás, uma coisa leva à outra, por mais veículos, há mais autocaravanas também, e isto tem os seus prós e contras. No caso das autocaravanas significa mais trânsito, mas nem por isso é muito bom para o turismo, porque o hotel não vende, o restaurante vende menos, e então é um consumidor que, enfim, no inverno é interessante, mas no verão temos sérias dúvidas sobre a utilidade desta situação. Mas era uma inevitabilidade, pois uma autocaravana permite o distanciamento social.
Pela mesma razão, há mais carros particulares a viajar. Isso nota-se aqui no sul da Europa. Muita gente que vem, inclusive, é de Alemanha, França, Itália. Isso já acontecia antes, mas agora está a acontecer mais, também por causa de um certo medo relativo, claro, ao coronavírus, ao medo do contágio. E esse turista é interessante, chato para as rentacars, que também, temos falado pouco nas rentacars, elas estão a sofrer muito com esta situação, mas mais automóveis particulares significa, sobretudo, pessoas a viajar de uma forma rápida e a aproveitar para conhecer mais lugares. Normalmente, viajar com um carro próprio, é o que eu diga, significa períodos muito baixos de estadia em certas unidades hoteleiras, estadias de apenas uma noite, às vezes com um pouco de sorte 2 noites. Não é a situação ideal para os hoteleiros, mas enfim, nestes tempos de coronavírus, nada se pode jogar fora. Entretanto, o inevitável acontece, tal como também nós já tínhamos aqui dito, os jovens são aqueles que não têm medo de viajar. É notório a presença já, e aqui no Algarve, onde estamos a gravar estes vídeos, é inevitável. Há muitos casais com e sem filhos, ainda relativamente jovens, esses não têm medo de viajar. Há muitos também sub-30 que menos medo de viajar têm. Porquê? Porque já se sabe que o coronavírus não é tão perigoso para essa faixa etária, e daí que esses sim continuem a viajar. E sempre foi a minha previsão, pessoas de faixas etárias, sobretudo acima dos 55, dos 60 anos de idade, estarão a escolher aquelas alturas mais para setembro, outubro, para viajar. Estão também um pouco na expectativa de ver como isto dá. Aliás, as coisas só não têm melhorado mais, porque infelizmente o combate ao coronavírus não tem sido o sucesso que se apregoa, portanto estão a aparecer surtos um pouco por todo o lado, daí que o medo vai prevalecendo. Ainda em relação aos jovens e a propósito de notícias relativas à Albufeira e a grandes ajuntamentos na Rua da Oura, em bares, isso também prova que houve uma falta de coordenação europeia, não só no combate ao coronavírus, mas naquilo que seriam regras de viagem. Então, dá nisto. Por exemplo, os holandeses reclamam que na Holanda já é possível fazer ajuntamentos de 100 pessoas, quando aqui em Portugal, em algumas zonas já é possível 20 pessoas, noutras zonas mais problemáticas, sobretudo em Lisboa, não se pode juntar mais de 10 pessoas, enfim. Esta falta de coordenação europeia nas regras de viagem está a ser altamente prejudicial para o turismo, porque o correto depois leva a uma certa frustração, porque de facto as pessoas dizem que já pagaram pela viagem, é caro sempre viajar, e para um jovem e mais ainda, podiam ter cancelado, não cancelaram, então têm a expectativa de que as coisas corram o mais normal possível, porque eu já disse aqui, ninguém acredita em novos normais, as pessoas querem recuperar aquilo que sempre foi o normal. Então não se pode negar que para um jovem há sempre essa expectativa de querer mais festa, mais convívio social, obviamente, do que uma pessoa mais idosa. Em média é assim. Portanto, haveria que ter feito regras. Nós tínhamos que ter fechado a Europa ao exterior, tínhamos que ter limpo a Europa do coronavírus. Era impossível a 100%, mas que se tivessem ficado apenas casos residuais não era problemático. Teríamos que ter testes em viagens de avião, teríamos que ter locais verdadeiramente seguros, porque a questão muitas vezes não é o hotel ser clean and safe, mas sim todo o ambiente social que envolve o hotel, a cidade para onde se vai, a praia, enfim. Tudo teria que ter sido acautelado, mais testes a nível local, nos destinos turísticos fundamentais, mais testes para os passageiros, enfim, só depois é que se aceitaria viagens ou viajantes de fora da Europa. Teria que ter havido uma coordenação que não houve, e vamos esperar que os líderes europeus agora
pensem nisso para o futuro, porque uma vez que o coronavírus vai continuar entre nós, infelizmente, há que acautelar as futuras situações. Bom, de qualquer maneira, isto também significa outra coisa, dado que se tratam muitas vezes de jovens casais e pequenas famílias. Há mais recuperação no turismo low cost do que nos segmentos médio e alto. Isso é inevitável, até por causa da crise económica, e ainda que muitas pessoas possam pagar, tenham disponibilidade para pagar outros segmentos, também são menos hedonistas, já pensam no dinheiro de outra maneira e pensam há que poupar porque não se sabe o dia da manhã, uma vez que o coronavírus pode melhorar, mas a crise económica a ele associada vai seguramente ficar entre nós por mais algum tempo e as coisas levarão tempo a recuperar, porque isto é tudo uma questão de tempo, mas até chegarmos a essa recuperação há sofrimento e as pessoas têm muitas dúvidas. Ora bem, já falámos nesta recuperação de voos. Há que dizer também, e isso é muito importante, que as pessoas também hoje, muitas das reservas que são feitas, não só no avião, mas também é a expectativa de poderem cancelar a qualquer momento. Isto é importante. Há uns dados dos consultores Mireia que falam, e este gráfico é importante, que falam na alteração do padrão de consumo. Isto é para os hoteleiros e é seguramente baseado em dados de online travel agencies, como o grupo Expedia, como o grupo Booking Holdings. A média, e era uma média muito estável, de reservas não reembolsáveis era de 1/3 do total, enquanto as reservas flexíveis eram 2/3 do total, ou seja, cerca de 66, 34%. Neste caso, isso foi muito constante ao longo do ano passado e até fevereiro de 2020. Com o surgimento em força do coronavírus, diminuíram praticamente, acabaram as reservas não reembolsáveis, passou quase tudo a ser flexível. Tanto assim é que os dados referentes a junho, o mês passado, ainda estamos apenas 10% de reservas não reembolsáveis, enquanto 90% são flexíveis. Uma das consequências práticas disto é que o hoteleiro fica sempre a tremer, pois a qualquer momento uma dessas reservas podem desaparecer do mapa. Há casos em que, se sai uma notícia sobre um surto de coronavírus numa certa localidade ou numa certa região, esses cancelamentos gratuitos vão ser ativados de alguma forma. Por isso o hoteleiro vive sempre com o coração nas mãos por causa dessa situação. Esse é algo que queríamos dizer. E também, ainda sobre esta questão da Mireia, no blog da Mireia fala-se disto, na importância de ter tarifas flexíveis que possam ser canceladas. É importante por causa de um novo filtro do Google Hotel Ads. Tal como o Trivago e o TripAdvisor já tinham esse tipo de filtro, agora o Google Hotel Ads também tem, o que significa que muita gente hoje só faz uma reserva se a unidade hoteleira oferecer esse tipo de tarifas. Então, infelizmente, não adianta ter apenas tarifas não reembolsáveis, porque quase ninguém, de momento, quer entrar nessas tarifas, a não ser que haja alguma espécie de seguro de reserva ou mesmo um seguro de viagem que possa cobrir esses custos, mas para o viajante ter um seguro também não sai barato hoje em dia, porque o risco é muito grande. Enfim, situações terríveis. Pois bem, havia muitos assuntos, mas fica para o próximo vídeo. Para já, muito obrigado a todos. Subscrevam o canal Arturismo, comentem este vídeo, nós vamos responder a todos. Obrigado então, saúde e até à próxima!